Olá, turma do quarto ano, bem-vinda, querida aluna Beatriz. Tudo bom, Bia? Espero que esteja bem. Na nossa aula de hoje, de língua portuguesa, interpretação de texto. O texto de hoje é uma entrevista realizada por um portal IG Jovem. Quem realizou a entrevista foi Natália Lovarte, do IG São Paulo. Então, é sobre as férias na Antártica. As gêmeas Laura e Tamara, 13, e a caçula Marina, 10, fizeram 5 viagens ao continente gelado. Elas escreveram sobre suas aventuras e preparam para o lançamento do livro Férias na Antártica. Juntas, essas meninas deram uma entrevista para por e-mail ao IG Jovem. Natália Lovati, IG São Paulo. Irmãs Klink durante viagens à Antártida, diversão e companheirismo. É a foto da legenda. É a legenda da foto. Aí a entrevistadora pergunta, que é o IG Jovem. Qual é a melhor parte de viajar para a Antártica? Responde. A melhor parte é saber que já cruzamos a passagem de Dark, que é a parte mais difícil. E a partir disso, podemos conhecer lugares onde poucas pessoas estiveram. O IG Jovem pergunta novamente. Faz outra pergunta. Dá vontade de voltar sempre? Elas respondem. Sim, mas sabemos que não é possível. É uma viagem longa para um lugar distante e que exige muitos cuidados. Para ir para lá, temos que estar bem preparados. E que jovem pergunta: o que vocês fazem por lá? Observamos a natureza e nos divertimos de várias formas no gelo, além das tarefas do dia a dia a bordo. E que jovem pergunta: a leitura da redação sobre as férias de vocês deve ser a mais aguardada da aula. Será? Elas respondem. Não sei. Nossos colegas aguardam para ouvir sobre as nossas férias. Mas talvez a gente conte histórias engraçadas. Percebemos que muitos nos perguntam o que fazemos lá. Quando respondemos, eles fazem comentários divertidos. O que mais surpreende é quando dizemos que lá não existem lojas, restaurantes e nem padarias. E que temos que levar tudo o que iremos precisar dentro do nosso próprio barco. Aí tem outra foto e tem a legenda. Meninas normais, a gente briga, mas no final sempre se entende. E jovem pergunta: vocês sentem que são garotas diferentes da classe? Por já terem viajado tanto e visto tanta coisa? Elas respondem. Acho que somos crianças normais, iguais a todas as outras, mas temos mais consciência sobre nossas atitudes em relação ao meio ambiente. Conhecemos as diferentes dificuldades
dos animais que sobreviver com os humanos no nosso planeta, no mesmo planeta. Apesar de que os humanos nem sempre cuidam da natureza como deveriam. E que jovem pergunta: fora as viagens diferentes, vocês têm os mesmos gostos, interesses e preocupações das outras meninas da mesma idade? E quais são esses gostos e interesses? Elas respondem: gostamos de ir ao cinema, de ir à praia, de viajar. Temos que estudar as mesmas matérias, ler os mesmos livros, sabemos que temos que aprender inglês, não para passar de ano, mas para sabermos nos comunicar cada vez melhor com as pessoas que encontramos nas viagens. E que jovem pergunta: fora viajar, o que mais vocês gostam de fazer? Elas respondem: ler, passear com o nosso cachorro e andar de patins. E que jovem pergunta: o que vocês aprenderam sobre preservação ambiental e sustentabilidade? Aprendemos que as atitudes que tomamos aqui geram consequências em lugares que nem imaginamos. Jogar uma tampinha plástica no mar pode matar um albatroz. Um saco plástico na calçada pode matar muitas tartarugas. Que óleo no mar pode matar muitas aves e mamíferos aquáticos. Por isso, temos que ter cuidado com o que jogamos fora e onde estamos colocando. E o jovem pergunta: como vocês fizeram o livro? Elas respondem: reunindo conhecimento, experiências e viagens. As informações dos nossos diários e cadernos de desenho foram essenciais. E o jovem pergunta: de que parte dele vocês mais gostam? A parte de que mais gostamos é dos comentários das nossas experiências pessoais. São relatos muito divertidos. E o jovem pergunta: vocês brigam às vezes? Elas respondem: sim, é normal, como todas as irmãs fazem, mas no final a gente sempre se entende. E essa foi a entrevista que as meninas deram para o Ig Jovem. Podemos perceber que é um texto de entrevista, passam informações sobre o que elas costumam fazer nas viagens, falam um pouco delas também, porque elas são questionadas se são com as outras crianças da idade delas, e elas salientam a importância de cuidado com o meio ambiente, a preservação do meio ambiente. Agora, vamos ao estudo do texto. Página 35. 1. Numere os quadrinhos de modo a formar frases com informações verdadeiras. Olha lá. O número 1. Você vai ver qual dos quadradinhos é o número 1. Quando lemos uma entrevista. 2. Determinadas pessoas são entrevistadas. 3. Para se tornar assunto de uma entrevista publicada em um site da internet, a vida dessas meninas tem de diferente. O que tem de diferente? Aí você vai ver desses 3 quadradinhos qual que é cada número. Aí tem um quadrado, primeiro quadrado, está escrito assim: porque tem algo para contar que seja de interesse das outras pessoas. Aí você vai ver dentro do que cada item lá em cima fala, se corresponde a esse aqui, qual que corresponde a esse aqui. Depois tem outro quadrado.
Conhecemos melhor as pessoas entrevistadas, conhecemos melhor a pessoa entrevistada ou determinado fato ou assunto que ela domina. Depois, tem outro quadrado. O fato de que elas viajaram 5 vezes para a Antártica e escreveram um livro sobre essas viagens, aí você vai dizer qual é qual número, certo? Esse é no 1. 2. Letra A. O que você achou mais interessante na entrevista? Por quê? B. Quem entrevistou as meninas em nome do iJovem? Lá no começo, onde está a entrevista, tem informação da pessoa que entrevistou. 3. E eu falei 2 vezes o nome da pessoa. 3. Marque a afirmação adequada. Aí você vai ver qual que é, se é essa daqui, ó. Em uma entrevista, os fatos relatados pelo entrevistado são inventados. Aí o outro quadrado. Em uma entrevista, os fatos relatados pelo entrevistado são reais. Você vai fazer o X no qual é correto. Na página 36. 4. Na entrevista são apresentadas de forma diferente as perguntas da entrevistadora e as respostas das entrevistadas. Escreva como foi feita essa diferença. Então, tem uma coisa, tem um escrito na frente da pergunta, começa antes da pergunta começar, escrito, todas as perguntas escrito uma palavras antes. Então, é isso que identifica. Aí, antes da entrevista, número 5, há um texto em que são apresentados o assunto e as entrevistas e as entrevistadas. É lá em cima que está falando, né, das meninas, das irmãs que viajam para a Antártida, que passam férias na Antártica. Antártida. Responda. Que informações sobre as meninas a jornalista forneceu ao leitor antes da entrevista? Então, ela deu uma breve apresentação, né? Número 6. Marque as alternativas adequadas. O que as respostas dadas revelam sobre as meninas? As meninas são, vamos lá, preocupadas com a preservação do meio ambiente? Amigas? Medrosas? Pessoas simples que não contam vantagem de suas boas qualidades. Então, são 3 coisas, tá? Tem uma coisa que não entra. Então, é isso aí, Pia. Esse foi o texto de hoje e espero que tenha gostado. Deixo aqui um grande abraço. Fique com Deus. Até a próxima aula.